Enquanto isso, eu tenho que ir permitindo a entrada das pessoas. Obrigada a todos que estão aqui hoje e que vão fazer-nos companhia para a apresentação deste webinar. O objetivo maior é mesmo um momento de partilha de experiências e partilha de materiais que fomos criando com base nas necessidades que nos foram expostas. Este webinar foi pensado depois de termos recebido muitas dúvidas sobre como interagir e como abordar o tema das displasias a nível da escola. E agradeço muito à Silvia Parreiral e à Rosinda Ramalho por terem aceito o convite de, no final desta apresentação, falarem um pouco das experiências, isto porque também têm umas experiências bastante distintas e é importante termos esta abordagem. E estamos aqui com alguns problemas técnicos, mas nem que liguemos o telefone e possamos ter aqui uma chamada, ao mesmo tempo temos um webinar a decorrer. Para as regras do funcionamento do webinar, vocês estão todos convidados a participar durante todo o webinar. Por ser um webinar, é um formato mais fechado, em que há um apresentador e co-apresentadores e não há aquela participação constante de abrir o microfone. Mas eu posso-vos dar permissão para abrir o microfone, não está a correr bem com a Rosinda e com a Sílvia, mas esperemos que melhore entretanto. Podem levantar a mão, que é o símbolo que vem na barra superior, e colocar perguntas no chat, e assim conseguimos ter uma interação maior. Portanto, ao longo de todo o webinar, estejam à vontade para qualquer questão ou comentário. Então, quais são os grandes objetivos com este webinar? Primeiramente, é informar, saber como é que nós vamos informar os professores, as crianças, os assistentes na escola e os pais sobre o que é que são as displasias ósseas. Também para sensibilizar para a diferença física, porque de facto, como sabemos bem, é a distinção nítida e muito imediata física que salta à vista às pessoas, à sociedade, e é importante poder explicar e ter forma de informar as pessoas mais claramente. Esclarecer sobre os desafios associados. Pode haver desafios, podem ser clínicos ou podem ser simplesmente desafios sociais da criança, dos pais, dos colegas, e é muito importante podermos dar a nossa perspectiva de pessoas que são conhecedoras de viver com uma criança com uma displasia óssea. E acima de tudo, o grande objetivo dos materiais que nós criamos é mudar a forma como a sociedade vê a diferença física. E, no fundo, é educar a comunidade escolar e a sociedade sobre muitos dos termos que vamos usar. Porque aquilo que vos quero passar é que uma mensagem consistente, e é isto para onde este webinar caminha, é para passar mensagem consistente com termos, com ideias, é uma mensagem que fica, e é uma mensagem que vai marcar e vai ter maior impacto nas pessoas. Porque palavras de valor são palavras de valor e respeito para cada pessoa, e são valor e respeito para todas as pessoas de uma comunidade, de um grupo. E é por isso que vos convido a todos a aprenderem e não terem receio de dizer displasia óssea. Eu acho que parte muito também da questão de receio. Ninguém vai perceber. Já tive comentários desses de algumas pessoas, inclusive de alguns pais, é uma palavra difícil. É verdade, é uma palavra difícil porque é uma palavra nova. Tudo que é novo é difícil para começar.
mas é o caminho a percorrer de forma a conseguirmos ter uma mensagem que respeita, que valoriza e que identifica, não identifica a pessoa como algo, mas a pessoa continua a ser ela própria, tem a sua identidade. Portanto, uma displasia óssea. Alguém tem uma displasia óssea. É um grupo muito grande, 461 condições. O nome da displasia. Há displasias que entram mais fácil no ouvido o nome do que outras. Talvez estejamos todos muito mais acostumados a 3 ou 4 tipos de displasias porque são das mais frequentes, mas há displasias que têm nomes complexos, de facto. Mas quando demos um nome ao nosso filho ou à nossa filha, também desejamos que fosse tratado por aquele nome, fosse um nome grande ou comprido ou curto ou com um som mais ou menos forte. E é esse nome que nós queremos com o qual seja conhecido ou conhecida. E acima de tudo, o nosso filho ou a nossa filha tem o seu nome. E essa criança tem uma displasia óssea, não é uma displasia óssea, não é X ou Y ou Z. É a Maria, é o José, é o António, é o Miguel, é a pessoa, é o valor da pessoa. E nós transmitirmos, sermos transmissor de informação que valoriza a pessoa, a nossa criança, a nossa comunidade, o nosso grupo, é algo que vai permitir que avancemos e que daqui a uns anos, que eu espero que não sejam muitos, mas daqui a uns anos consigamos sair à rua e ouvir as pessoas dizer tenho uma displasia óssea e não outra coisa. Ter baixa estatura e ter diversidade funcional são termos que podemos conseguir lá chegar. A diversidade funcional é motora, dizemos muito ainda incapacidade motora ou deficiência motora, mas o caminho percorre-se no sentido de valorizar, e se nós conseguirmos repetir e repetir termos que são positivos e termos que não aumentam nenhuma mística à volta das pessoas, é algo que nós precisamos. O que nós não precisamos são termos pejorativos. E esses termos pejorativos, a forma de deixarmos de os usar ou deixarmos de os ouvir, não passa por dizer não diga A ou não se diz B. Passa essencialmente por usar termos e deixar cair aqueles que nós não gostamos, que nos afetam, que nos magoam, que nos doem, e deixá-los cair em desuso. Eu gosto muito de dizer a expressão, de contar o exemplo da trissomia 21. E a trissomia 21 e as associações à volta da trissomia 21 fizeram um trabalho fantástico. E eu acho que é muito inspirador, porque há 20 anos atrás, vocês que teremos idades entre os 30, 40, 50, 60 anos aqui, há 20 anos atrás, não se dizia trissomia 21, dizia-se algo pejorativo, algo que magoava as pessoas. E como é que eles conseguiram, como é que um grupo de associações conseguiu mudar isto? Não foi a dizer, não digam isto. Foi criar uma mensagem consistente, forte, digna, e que hoje nenhuma criança que anda no primeiro ciclo ou no segundo ciclo se lembra sequer das palavras que usavam, porque nunca as ouviu. E é nesse sentido que devemos trabalhar. Então, o que é que nós queríamos? No fim de ouvir alguns pais e pensar como é que nós conseguimos criar algo que seja fácil de qualquer pai usar, que seja de acesso rápido e que permita transmitir uma informação de valor e útil e que esclareça o que é que se passa. Então criamos o kit de comunicação escolas. E o kit de comunicação escolas, vocês conseguem ter acesso a isso no site. Se forem ao site, na secção de recursos e virem na barra esquerda, tem vídeos, webinars, onde irá lá parar, espero eu, infográficos e educação. E na educação, a primeira coisa que tem é kit de escolas. E este kit de escolas não é mais nem menos
do que 2 apresentações em formato PowerPoint, que também se podem colocar em PDF, e que a maior parte das escolas, quer seja do ensino pré-primário até ao secundário universitário, como vocês necessitarem, têm acesso à rede de internet. Portanto, podem descarregar a aplicação, se não tiver acesso à rede, como podem pedir ou levar o vosso computador e fazer a apresentação da apresentação que vocês acharem que é mais ajustada para o vosso filho e para o enquadramento que está. Até agora criamos 2 apresentações, uma que pode ser mais ajustada numa faixa etária dos 0 aos 9, talvez pré-escolar e primeiro ciclo, e depois uma faixa etária dos 10 aos 18, embora possam dizer isso é um gap muito grande, há muita distinção aqui de facto, mas vão ver a apresentação e depois comentam. Pronto. Então, nesta página, conseguem aceder a estas 2 apresentações que podem visualizar imediatamente ou descarregar. E eu vou-vos passar a apresentar a apresentação a primeira entre os 0 e os 9 anos. Muito simples, muito visual, rápida e de forma concisa diz informações como explica a parte do esqueleto, portanto é uma informação já útil, a fase do crescimento e quais são os ossos que existem e que são maiores e que afetam mais as displasias ósseas, embora sejam imensas e há afecção de outros ossos muito mais pequenos também. Mas agora falamos numa abordagem muito, muito generalista. Pronto. E quando os ossos crescem de maneira diferente? Podemos recalcar muito diferente, falar muito no diferente. E aquilo que gostava que fosse transmitido é o porquê da diferença, porque a diferença é o mais comum que há. É ser diferente. Senão éramos fotocópias, mas eu vou lá chegar. Pronto. Algumas pessoas crescem menos do que outras. E o importante a passar nisto é que isto está bem, acontece. Ser baixo ou ser diferente não nos impede de realizar os nossos sonhos. Para uma criança do primeiro ciclo de ensino pré-escolar, começa a pensar e já começa a articular palavras, é algo muito importante aquilo que quer ser um dia. Para as pessoas que são os professores, os assistentes, os outros pais, também é muito importante dar a conhecer que não há uma inibição da realização como pessoa, como indivíduo, como jovem. Há sim forças maiores, físicas, de origem genética, que criaram uma diferença física muito impactante, algumas vezes, outras vezes não tanto, mas que a criança com uma família ao lado, com amigos, com pais, irmãos, com professores, com colegas, tem tantas possibilidades como qualquer outra criança. Isto não é diminuir o que é o impacto das displasias ósseas, é aumentar a noção que acontece, pode acontecer a qualquer um, e acima de tudo, a resiliência e a superação das dificuldades tem que estar no nosso livro de ordens. E depois termina esta apresentação com este livro, que é o livro que nós temos também em recursos, que é o livro Ser Alto ou Ser Baixo, Simplesmente Eu. E é o livro que eu tenho apresentado em algumas escolas, aqui na zona de Évora, e também já fui a Faro, apresentar este livro. E como é que eu começo a apresentar o livro? Antes de apresentar o livro, falo um bocadinho com os meninos. E aquilo que eu lhes pergunto, no sentido de dar a conhecer às crianças o próprio eu, elas mesmas, mas o outro eu, que poderiam ser elas, mas não são, e o sentir. E talvez digo mais com experiência de primeiro ciclo. E questiono-os, antes de começar a falar do livro e apresentar o livro, se iriam gostar que lhe chamassem outra coisa que não o próprio nome.
Então, se há um menino que se chama Miguel e está à minha frente, eu pergunto-lhe, gostavas que se chamassem Paulo? Ou Augusto? E a criança olha para mim com um ar muito estranho, mas esse não é o meu nome. Pronto, mas são nomes de outros meninos. E agora, se te chamassem outras coisas que não são nomes de meninos e que te magoasse, e que tu é colocar o problema neles, é colocar as dúvidas neles e não dizer não façam isto, não façam aquilo. É uma abordagem de os pôr a pensar. Novamente, há faixas etárias distintas aqui. É uma questão de sensibilidade vossa, de saber, e isto é um recurso para vocês. É uma questão de sensibilidade do público, com quem estão a falar. E aquilo que também vejo que tem sido muito interessante é a abordagem dos professores e a forma como os professores reagem também. E os miúdos, quando veem que, afinal, o outro menino que está ao lado deles também sente como eles sentem. Há uma dificuldade de perceber o outro. E aquilo que nós queremos transmitir com estes materiais é que as pessoas percebam aos outros. Se fosse eu. E também digo, muitas vezes, que as palavras más podem magoar muito mais do que irem ao chão e rasgarem o joelho todo, ou que partirem uma perna. Porque a dor física pode ser muito difícil, mas a dor está dentro, no nosso cérebro, no nosso coração, pode ser muito pior. E os meninos podem não saber reagir, os meninos que são chamados de nomes que não são os deles, podem não saber reagir. E é importante também dar este conhecimento aos professores e aos assistentes e aos outros pais, para poderem identificar estes momentos e de ver quando é que uma criança chega à casa e diz só como é que correu a escola? Bem, bem, bem. E que mais? Só bem. E é preciso também perceber se é da criança que já fala pouco ou não quer falar. Portanto, também dar-lhe ali um espaço de conversa. O livro é muito... Eu vou passar aqui, eu acho que consigo passar. O livro é muito, muito simples e eu penso que agora vou ter que vos pôr aqui outra... Agora, a apresentação foi-se, mas eu vou abrir outra vez para vocês verem aquilo que eu estou a ver. Aqui está. Pronto. Eu penso que já estão a ver o livro. E o livro, vou passá-lo muito rapidamente, começa por apresentar... este é um livro traduzido, foi feito por uns pais americanos em 2014. Está muito bem conseguido e eles foram muito atenciosos no sentido de permitirem que fizéssemos uma tradução e uma tradução que fosse construtiva e ajustada à nossa realidade. Então apresentamos um menino, que é o Samuel, e o Samuel tem um amigo, que é o Miguel, e depois os meninos levantam a mão e dizem, sim, eu sou o Miguel, pronto. E eles são muito, muito interativos, gostam muito de perceber o que é que está a acontecer. E apresento que o livro, como diz o livro, ambos têm 8 anos e são bastante diferentes um do outro. E citamos muito o diferente, mas que o diferente está bem. O que acontece? Que somos todos diferentes. E quando falo do livro, levo umas cópias com uma folha para eles desenharem. E a folha é uma fotocópia. E digo-lhes, vocês não são isto. Não há fotocópias. Só há fotocópias em papel. Portanto, todos vocês estão bem. Vocês existem, têm um pai, têm mãe, têm amigos, vêm à escola. E está bem assim, serem todos diferentes. E o importante é despertá-los para o respeito e para o entenderem o outro. E depois falamos um bocadinho da parte de como é que aconteceu. Porquê que é diferente? Porquê que uns são mais baixos do que outros são muito altos, outros são mais fortes, outros são mais fraquinhos. Pronto. E então falamos muito ligeiramente, mas abordamos já os termos. Tenho uma displasia óssea e por isso sou mais baixo do que as outras crianças. Portanto,
os termos estão lá e já começam a entrar, sabendo que as crianças no primeiro ciclo, no início do ciclo, do segundo ciclo, estão numa fase muito moldável de pensamento, de cérebro, de absorver muita informação nova. É a altura ideal para conseguirmos passar esta informação. E se calhar alguns de vocês perguntam, embora em silêncio, mas perguntam, mas o meu filho é muito novo, eu ainda não comecei a falar estes termos com ele ou com ela. É o vosso tempo. São vocês que vão decidir, como pais, quando é que querem falar. E eu percebo que há grandes dificuldades em dar esse passo. Outras vezes não, mas vezes sim, outras vezes não. Na minha experiência pessoal, eu comecei a dizer muito cedo, com 4 anos. E quando começou a perguntar porquê, ou quando eu for tão alta como tu, pronto, quando tu cresceres, mas talvez não cresças tanto quanto eu. Porque tens uma displasia óssea chamada acondroplasia. Vocês, se calhar, dizem, epá, isso com 4 anos. Hoje em dia tenho uma criança que sabe dizer o que é e desenrascar-se. Pronto. Estamos todos a tempo. Estamos todos a tempo. O importante é facultarmos a informação na medida ou da necessidade ou na medida do vosso à vontade também. Pronto. Depois há aqui uma explicação muito simples, mas penso que também é muito prática para muitos professores, porque estamos a falar do ensino primário, ensino ou pré-escolar, e é algo que permite até que os professores tenham matéria para poderem abordar outras situações e permite desde muito cedo conseguirem falar de temas que vão falar só bastante mais tarde. E aqui explica porque é que os ossos crescem mais devagar do que os outros. No fundo, é este o ADN que leva a isto. E dá o exemplo da bicicleta, que a bicicleta pode parecer quase igual, só que um deles está a pedalar muito, 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 mas está a carregar no travão. E então faz com que seja muito difícil chegar ao mesmo ritmo. E depois dá ideias de que de vez em quando precisa de usar alguns materiais para chegar a alguns lados. Os miúdos são muito inventivos, os miúdos precisam de criar formas de chegar a determinados pontos e eles conseguem. Temos aqui, felizmente, algumas pessoas adultas que têm displasia óssea e são as primeiras que vão dizer assim: conseguimos, fazemos, damos a volta, inventamos, reinventamos, criamos de novo. E também temos que dar espaço às nossas crianças para terem este espírito curioso e de criar algo que nós ainda não pensamos como criar, porque podem ter esta imaginação também muito, muito capaz. As nossas necessidades, nós trabalhamos consoante as nossas necessidades, e se as nossas necessidades são mais exigentes, se calhar é uma boa forma de dizer mais exigentes que as necessidades dos outros, em termos físicos, então aqui é uma forma também de darmos espaço. E aqui, uma última parte do livro reflete o que é que nos entristece e o que é que nos deixa magoados. É muito importante passar a informação de forma a que a criança, o adulto, o outro pai, perceba que termos que podem usar, formas de tratar, podem deixar triste, magoado a outra criança, ou os outros pais também. Portanto, não está a dizer, não chames isto, nem chames aquilo. Pronto, só diz, não chames coisas feias. Não estamos a repetir termos que não queremos usar. E depois é um final muito, muito simples de celebrar a diferença e é isso que queremos, que as crianças possam estar bem com o grupo que quiserem, com os amigos que quiserem e estarem inseridas num ambiente em que se sentem parte dele. E este é o primeiro material que criamos dos 0 aos 9 anos. E depois, pensando em crianças e jovens em que começa ou mudam de escola ou correu tudo muito bem porque estavam, sei lá, por vezes num colégio
e estava tudo muito mais conhecedor, tudo estava muito à vontade e de repente muda para uma escola pública ou vice-versa, pronto, muda para outro espaço. E é necessário dar respostas às perguntas ou simplesmente parar alguma situação que esteja a ser desagradável. Então criamos uma versão mais mais jovem e que tenha que refletir um estado de uma fase de vida diferente. Na mesma vamos falar sobre displasias ósseas, voltamos a repetir termos e voltamos a mostrar o que há. Então, o que é e o que acontece, e falamos do esqueleto e porque então o que acontece quando os ossos crescem de forma diferente. Então, aqui já abrangemos um bocadinho mais e dizemos que são condições genéticas raras que afetam o esqueleto, causa baixa estatura e dificuldade na mobilidade ou alterações na mobilidade. E então, nesta apresentação, que é uma apresentação que se pretende para crianças e jovens mais crescidos, partilhamos também o vídeo que temos online. E como eu não sei se vocês todos conhecem o vídeo, e porque esta apresentação tem este vídeo incluído, vou apresentar o vídeo que demora 3 minutos, é uma coisa muito rápida. E pronto, este é um vídeo muito simples, que também bastante visual e bastante rápido de ver e que transmite a informação principal e está alinhado então nesta apresentação. Depois temos outro vídeo, que é o que são condições raras também, se for necessário, e está no próximo slide. Eu não vou passar este por causa do tempo, mas explica de forma mais abrangente o que são condições ou doenças raras para um público mais geral. E continuando esta apresentação,
temos esta imagem. Se uma pessoa cresce de forma diferente, isso impede que possa ter amigos, boas notas na escola e que seja feliz. Não. Todas as pessoas são diferentes, ser mais baixo traz dificuldades, mas todos podemos ser felizes e algo que era muito importante e que pedi ao nosso colaborador João, que criou esta apresentação com muito afinco, foi: mostra, por favor, que podem ser o que quiserem. E então realizar os nossos sonhos está ao alcance de qualquer um, qualquer pessoa. É uma questão de querer. E depois terminamos este vídeo com uma apresentação deste canal, este vídeo do YouTube, de um jovem, 25 anos, tem displasia diastrófica, tem 1,3 m ou 1,5 m, não tenho a certeza, e é búlgaro e faz um tremendo sucesso online, porque é skater profissional em Barcelona. Isto é fazer o que quer. E poderíamos pensar, se sermos nós os primeiros como pais, pronto, não vai poder fazer nada, então, muito menos físico. Isto é prova do contrário. É difícil, é mais difícil que é impossível não. E eu achei muito interessante no outro vídeo deste rapaz, que é o Stewie, ou o Petar, diz: sei que tenho um problema, mas todos temos problemas. Contudo, tu consegues ver o meu problema logo quando me olhas. Com as outras pessoas, primeiro temos de as conhecer para saber quais os seus problemas. Nós somos todos iguais. E eu achei isto uma simplicidade tão, tão fácil de entender que queria mesmo apresentar-vos isto aqui. Pronto, o vídeo continua, mas eu acho que qualquer miúdo entre os 10, 14, 15, 16 anos vai gostar de ver e vai ficar com os olhos de uau, olha, eu não consigo fazer aquilo. Bem, eu também não, definitivamente. E uma coisa que eu tinha pensado falar convosco neste webinar, e isto foi no seguimento de uma ideia passada por um casal, que infelizmente eles não estão aqui hoje, mas sabem quando virem, que é a rede de pares, ou uma rede de voluntários de diferentes zonas do país. Para quê? Para apresentar estes recursos na escola. Como eu disse, qualquer pessoa, não precisa ser pai, qualquer pessoa pode ir ao site, tirar estes recursos ou apresentá-los diretamente do computador, da internet, em que zona for. Agora, há pessoas que não estão à vontade para isso. Há pais que ou são pais que tiveram um diagnóstico muito recente, ou pais que não estão à vontade para falar em público. Acontece, muitas pessoas têm muita dificuldade a falar em público, mesmo quando esse público é muito jovem, ou um público muito inquisitivo, faz muitas perguntas. Pronto. E há pais que têm uma dinâmica mais simples nessa abordagem, estão mais à vontade ou têm mais experiência. E era neste sentido que a pergunta foi feita: será que poderia haver um grupo de pais, ou identificado em várias zonas do país, que, a pedido de outros pais, pudesse ir às escolas apresentar estes materiais? Claro que sim. Aquilo que eu gostava, e vou depois alargar o convite a todo o grupo da Ando, é poder ver quais de vós, quem teria vontade e há vontade para. E não precisa ter um filho com displasia óssea, basta estar próximo, conhecer ou saber essa realidade, ser um familiar, ser um amigo, mas estar à vontade para poder falar e poder apresentar estes recursos e poder esclarecer as pessoas e aumentar então esta noção do que é que são displasias. E também esta rede de pares também poderia apoiar ainda mais além, ser um apoio direto, emocional, social, a novos pais ou a pais que ainda estão com muita dificuldade emocional a superarem a situação ou uma situação mais complexa.
Estamos a trabalhar noutro projeto de um apoio psicológico, são coisas que têm caminhos, talvez, que se vão interceptar, que vão entrar em contacto um com o outro, mas neste momento é um convite a pais para poderem fazer a apresentação destes materiais. Eu tenho todo o gosto de ir às escolas que forem necessárias. Será que posso ir a todas as escolas? Talvez não. Daí tentar agilizar este processo para facilitar, para ser mais simples e muitas vezes porque os pais até vivem mais perto uns dos outros e torna tudo mais acessível. Pronto, este é um convite que vos queria endereçar. E agora, porque as minhas convidadas não estão a conseguir ligar-se, eu vou desligar por telemóvel. Elas estão aqui. Pronto. A ver se conseguimos falar e colocar algumas questões e também partilhar convosco. Eu vou tentar abrir a câmara para a Sílvia e a Rosinda poderem usar o microfone. Vamos lá tentar outra vez, pode ser que sim. Olá. Olá. Olá, Rosinda, tudo bem? Obrigado por estar aí, por ter aceito o convite e eu gostava de primeiro criar aqui um momento de, novamente, de qualquer pergunta que vocês tenham, comentários, por favor, escrevam, levantem a mão, como queiram. Rosinda, sobre a entrada na escola, o Simão entrou agora na escola, o Simão tem 6 anos, certo? Está-me a ouvir? Rosinda? Inês. Sim. Estou, agora sim, pronto. Isto temos de ser muito imaginativas. Temos de ser muito imaginativas. Mas o Simão tem 6 anos e entrou este ano no primeiro ano do primeiro ciclo. E então, e como é que tem sido a recepção, a curiosidade dele, dos colegas, dos professores? O Simão, as coisas têm sido muito fáceis. Ele é uma criança muito sociável, que chega a casa e fala facilmente do dia dele, mas já surgiu a primeira situação menos agradável. Então. Ele foi bem recebido pela professora, pelos colegas, mas houve um dia que o Simão chegou a casa e disse que um menino do 4º ano lhe tinha chamado gnomo. Ele chegou a casa, contou e disse: mãe, eu fiquei muito irritado. E eu, Simão, porquê, filho? Não vale a pena. E há pouco lembrei daquilo que a Inês disse: não é o teu nome, Simão, não fiques irritado, não vale a pena. Mas depois o menino continuou a chamar-se. Simão estava um pouco irritado porque chamava Simão, não se chamava Gnomo. Exato. E ele achava que aquele menino devia pedir desculpa. Depois voltámos a falar com ele e, entretanto, o Simão, pronto, o menino chamava e ele chamava também ao menino, a mesma coisa. E foi assim que o Simão resolveu as coisas. Pronto, ele resolveu as coisas à forma dele, acho muito bem, pronto, despachado. E acho que o menino deixou de chamar. Pronto, porque também, o que é que o Simão fez aqui de uma forma simples? Chamou outro menino, algo que não era o nome dele, e ele não achou piada, ele reviu-se no sentido, calma, isto não tem piada. E esta é uma situação tão simples quanto aquela que levou a que eu fosse às escolas falar, que foi a questão de chamaram-me coisas que não foram o meu nome. Então quem chamou? Por regra, aquilo que tenho visto são os meninos do primeiro ano. Ou dos outros anos, a primeira vez que entra na escola são os outros anos. Quando já vão passando de anos, são os primeiros anos que ainda não conhecem. Então questionam-se, calma, aquele menino é muito diferente, ou aquela menina é muito diferente.
E então, alguns deles têm a simplicidade de perguntar, olha, porquê é que tu és tão baixo? Ou porquê é que tu tens esta forma tão diferente? E se os miúdos têm matéria e conhecimento e sabem dizer o que é, ótimo. Quando não sabem, acontecem estas coisas. Mas pronto, fico muito contente que o Simão tenha conseguido resolver a situação, mas acho que é algo que também muito importante passar para os professores. Chegou a falar com o professor ou com a professora do Simão para tentar perceber a situação? Entretanto, não, porque isto foi recente, isto deve ter sido há cerca de 15 dias. E depois também tentámos perceber, não é? Continuava a acontecer, porque o Simão se quer falar disto facilmente. Por acaso tivemos sorte, porque se o Simão não contasse, não havia hipótese de nós. Foi no recreio, não estava nenhum adulto por perto, chegou do Simão. E entretanto, como o Simão nos passa a ideia que não se repetiu, acabei por não falar com a professora. Pronto, ok. Acabei por não dizer nada. O ideal é que não volte a acontecer, mas é muito importante também dar a conhecer às outras crianças o porquê. Eles estão numa fase de porquês. Sabemos todos que têm miúdos mais novinhos e aqueles que já têm miúdos mais crescidos, mas lembram-se de e porquê? E porquê? Até chateia. E porquê? E então, se não lhes dermos uma resposta que os satisfaça, podemos ter aqui questões mais continuadas, não é? E é nesse sentido que os professores, na maior parte das vezes, são muito despertos e cheios de vontade de até permitir, sim, venha falar, venha! É uma aula que eles estão ali com outro tipo de abordagem, de matéria, e aquilo que tenho visto é que gostam. E eu já falei para 3 ou 4 professores em turmas diferentes e professores diferentes, e vejo que é importante também para eles, para os professores, terem formas de explicar aos outros meninos o que é que se passa. Porque se nós não dermos essa informação também a quem pode informar dentro da escola, estamos a limitar a possibilidade deles terem forma de explicar. E aí, se calhar, convido a dizer ao professor, ou à professora, ou ao diretor, olha, temos aqui uma apresentação que gostava de fazer. Pronto. Agora, deixa-me só ver, a Lia queria falar. Lia, consegues falar? Já te dei direito ao microfone, senão tenho que te ligar também. Acho que não, bolas. Deixa cá ver. Peço desculpa desse sistema do webinar, mas ele estava a funcionar. Agora, acho que já está, Inês. Boa! Sim, estou perfeita. Ok, Sim. olá a todos, boa tarde a todos. Que bom estar aqui. Eu só queria fazer um comentário em relação ao poder que esta abordagem tem também para as nossas crianças e para os nossos jovens com displasia óssea. Reparem no valor que tem também ensinar às nossas crianças com displasia óssea como olhar para outras diferenças. Porque também as nossas crianças vão ficar intrigadas se virem uma criança diferente. E, portanto, esta abordagem é uma abordagem de civismo, de cidadania, não só para os outros, mas também para a nossa comunidade. Não é? Como é que eu ensino também o meu filho e a minha filha a olharem para os outros meninos que são diferentes? E que bom que é que eles também contactem com outros meninos diferentes, com outras condições, ou com outra cor de pele, ou de outra cidadania, de outra nacionalidade. Portanto, eu acho que esta abordagem é valiosíssima e também para criar e estimular a cidadania das nossas crianças com displasia óssea. Sim, sem dúvida, Lia. E uma coisa que tu disseste e que faz todo sentido é a abordagem disto para tudo, das crianças, quer as que tenham displasia óssea, quer as que tenham outra condição, rara ou não rara, mesmo a própria simples cor de pele ser diferente, é muito importante e gostei muito desta abordagem das apresentações, porque temos crianças de todas as formas, feitios, cores, e é nesse sentido. Estamos a educar a todos, não é só dizer, olha, meu filho tem uma displasia óssea, pronto, decorem isto, acabou-se, estamos todos bem, desde que o aceitem a ele ou a ela. Não, é mesmo
esta generalização de sermos diferentes e estar bem, estar ok, pronto. Não há mal. Não são só os outros que estão a crescer com a experiência do meu filho e da minha filha, é o meu filho também. É a minha família que está a crescer de uma forma diferente para estar com outras pessoas com diversidade funcional, com outras diferenças. Completamente. E uma coisa que estou aqui a ver a Angelina agora a escrever no chat, obrigada, Angelina, é de facto uma das coisas mais importantes que acontece a minha experiência de ensino ciclo é ver como qualquer pessoa que vá à escola falar, que não seja diretamente o professor é respeitado, pronto, mas uma pessoa que vá à escola falar sobre qualquer tema, as crianças chegam a casa e dizem, mãe, pai, hoje vi isto daquilo. Eu vou-vos dar um exemplo simples, muito simples, que não tem nada a ver, mas está relacionado. Foi à escola dos meus filhos há uns anos uma enfermeira para falar de escovagem de dentes. E eu sou fixada em escovagem de dentes e higiene oral. E digo, lavem os dentes, ninguém me liga nesta casa. Até eu tenho que lhes lavar os dentes. Contudo, foi uma enfermeira lá um dia falar de higiene oral. Eles chegaram a casa a dizer, sim, porque temos de lavar os dentes. Eu, bastou ser uma pessoa, que não eu, a dizer lava os dentes, que eles vinham cheios de vontade e não só a comunicar com os pais. E quando a Angelina escreveu muito bem a questão de as crianças são veículos para educar e informar os pais, é neste caminho também. Estamos a aumentar a disseminação de informação que é importante sobre a displasias ósseas, mas sobre a diferença e sobre a aceitação que esperemos que seja o mais natural possível. E agora gostava também de perguntar à Rosinda, que está aqui, a Silvina não se conseguiu ligar, sobre alguma questão que o professor ou os professores ou outros pais tenham feito. Se a Rosinda disse alguma coisa no início da escola, começou relativamente há pouco tempo, se houve alguma dúvida que lhe tenha sido posta ou simplesmente deixa correr a ver como é que vai. Não, quando foi a reunião de pais de início do ano letivo, eu fiz questão de falar com a professora. Fiquei para o fim e pedi para falar com ela sobre o Simão. A professora mostrou-se muito disponível, mostrou-me imediatamente a escola toda e sobretudo a sala e a casa de banho onde o Simão iria estar. E depois fez-me algumas perguntas. Ela foi interessada e realmente fez-me algumas perguntas sobre a displasia do Simão e pronto, queria saber para saber o que é que podia ou não fazer. Ela passou também essa informação às funcionárias. Os pais, em termos de escola, sim, fizeram-me algumas perguntas e mostraram-se interessados. Depois eu também teve que levar um banquinho, porque não chegava ao lavatório da casa de banho. A cadeira está a ser tratada, ainda não está, mas também está a ser tratado. Em relação com esta questão da pandemia, nós não temos muito contato uns com os outros. E alguns pais nós já conhecíamos, já vinham também com o Simão no jardim de infância. Então também não houve assim muitas questões. A maior parte já conhecia o Simão e sabiam que o Simão tinha uma displasia óssea, porque eu também utilizo muito esta expressão com a família, com os amigos, eu estou sempre a dizer displasia óssea, sempre. Não, é como conseguimos mudar a forma de comunicar e de tratar-se, obviamente. Sim. Mas é interessante aquilo que estava a dizer, que a professora sentiu que a professora teve curiosidade, e a maior parte dos professores, eu espero que todos os professores, como bons pedagogos, tenham curiosidade em saber dos seus alunos e como é que podem melhorar o seu bem-estar e a sua inclusão, seja lá em que vertente for. E um dos objetivos também, com estes materiais que estão acessíveis online,
é muito simples, é poder partilhar com o professor, com a professora, com a associação de pais, se for necessário. Olha, está aqui uma apresentação que pode explicar. E há vezes em que, talvez vários de vocês me percebam quando digo, há pais que olham, não perguntam nada, e ficam ali, uma coisa se passa, mas não vou perguntar, talvez o meu filho ou a minha filha venha à casa e me explique o que é que se passa com aquele menino do primeiro ano, não sei o quê. Pronto. E podendo pedir ao professor, olha, está à vontade para partilhar esta informação com os outros pais ou até numa reunião de pais que haja necessidade, sempre na base de vocês, com a vossa sensibilidade, perceberem quando é que é o tempo. E também, às vezes, pode ser logo no início, ou terem a sensibilidade de perceber há uma situação que precisa ser tratada agora. E podemos levar para muitos campos. A última vez que fiz a apresentação sobre o livro, eu penso que tratamos de tantas diferenças. Havia uma menina que tinha o braço partido, havia 2 ou 3 que tinham aparelhos, e o interessante foi ouvir como é que eles se sentiam em comparação aos outros, no sentido de a menina que partiu o braço não era escolhida para atividade física. Dizer, pronto, agora não me escolhem, já não vou à dança. A tristeza com que os miúdos falavam por ter alguma coisa que os diferenciava de forma mais aguda dos demais. E é esse o sentido de si, do outro e do grupo, e de não é necessário ter uma displasia óssea para nos sentirmos tristes se nos olham de uma forma diferente. Mas obviamente que agora o nosso foco, o interesse são as crianças e os jovens que têm displasia óssea e como é que conseguimos que eles se sintam integrados, incluídos, parte do grupo e que não sejam olhados só pelo exterior, como aquele rapaz com displasia diastrófica dizia, primeira coisa, tu olhas para mim e achas que me conheces, mas não. E a Carolina está aqui e ainda hoje a Carolina partilhou um texto que escreveu muito bonito e tocava neste ponto, e eu espero que a Carolina possa depois partilhar com todos. Em relação às necessidades, o que é que já foi na sua experiência? A Rosinha ainda está muito no início, mas também temos o primeiro ciclo, também temos a entrada na creche, questões que possa ter havido, necessidades que foram superadas ou aquelas que até agora ainda têm que ser trabalhadas. Por acaso, o percurso de Simão acho que tem sido fácil, muito sinceramente. Acho que ele tem-se cruzado com pessoas que têm compreensivas, nunca sentimos que ele fosse posto de parte. Mesmo a educadora também colocava questões, falámos com alguns pais. Não, até agora, não é? Não tem sido difícil. Não tem sido. Mas não tem de ser. Nós não queremos que seja. Nós queremos é criar materiais que permitam não chegar a esse ponto. Está a ser difícil. Não sei o que fazer. Não sei como dar a volta. O meu filho ou a minha filha não quer ir à escola. É mesmo não chegar a esse ponto. Portanto, é ótimo saber que está a correr bem e que a Rosinda e o Rui, que é o pai do Simão, estão contentes com este processo e com esta entrada na escola e de facto é algo que vai ficar para sempre. O primeiro ano no ensino básico é excelente. E como é que ele está a lidar com toda esta novidade, com a nova agitação, ter um calendário, ter aulas? Não foi fácil. Todo o trabalho de casa foi difícil. É muita coisa, mas ele vê-se feliz, radiante, fala muito dos amigos, da professora. Como eu disse, tem sido um percurso muito saudável. E temos a sorte do Simão ser uma criança que fala. É uma criança que fala abertamente. Isso também nos permite falar com ele, com frequência, sempre que as coisas acontecem, não é? Porque ele nos conta. E aqui é continuar a capacitá-lo para ele conseguir realmente, quando se parar com essas situações, saber defender-se. É muito isso que estava a dizer, o saber defender-se, o saber explicar, porque
em fases em que eles são muito novinhos, em que é difícil dizer termos mais técnicos, podemos começar com expressões muito simples. Recordo-me que a minha filha, a Clara, quando tinha 4 anos, não sabia a condroplasia, não saía, pronto, por nada. Mas saía um problema de crescimento. Agora já não diz isso, já mudou. E era engraçado vê-la, primeiro muito calada, e depois diziam, porquê que tu és assim? E ela olhava e dizia, eu tenho um problema de crescimento, tenho 4 anos, queres brincar? Pronto. Cresce mais devagar, queres brincar? Pronto, olha, está. Então a ver, lembro-me de uma situação, vê-la assim de lado, e pensei, olha, já está, pronto. E foram brincar, com outra miúda, foi brincar, pronto, e acabou. Agora, não é sempre fácil, não é sempre tão simples, e como qualquer pai queremos que seja fácil e seja agradável, mas quando não é, o que é que podemos usar e que formas podemos despertar neles a curiosidade também de perceber, mas porquê? O que é que aconteceu? E uma coisa que achei muito interessante também foi em algumas crianças com as quais já falei, e de verem o livro Ser Alto ou Ser Baixo, simplesmente eu, e dizerem, podemos levar para a escola para mostrar na escola? Elas próprias a dizer, eu quero, por favor, que tu mostres isto na escola. Que assim, e depois todas orgulhosas, sim, vamos mostrar na escola. Porque estamos a ajudar a explicar. E eu achei tão bonito aqueles olhos sorridentes a dizer, podes, por favor, apresentar isto na escola? Eu, pronto, posso. E ver como era o ânimo de poderem partilhar a realidade deles de forma muito, muito lúdica. E agora acho que com estas apresentações ainda se torna mais lúdica. E agora que vejo agora a minha criançada toda a entrar em casa, agora a Silvia está a dizer por chat, com o Francisco também foi tudo muito facilitado, o próprio Francisco nunca valorizou o facto de ser algo de estranheza por parte de quem não conhecia. Isto também, muito obrigada Silvia, isto também vai de encontro à própria capacidade das crianças de superarem o facto de terem uma displasia ou de terem uma diferença física mais incisiva e terem um grupo de amigos e terem uma personalidade mais forte e mais dinâmica, e nas situações em que a criança e o jovem está bem e resolve-se bem, é ótimo. Mas há muitas situações em que isto não acontece. E o que é que nós fazemos? Como é que nós podemos apoiar a criança, os pais, a poderem superar situações como esta que a Rosinda contou do Simão, e que ele deu a volta e arranjou a sua forma de resolver a situação. Mas se não tivesse acontecido, o que é que poderia ter sido uma forma de atuar? E vou partilhar convosco uma experiência pessoal, e talvez seja mais fácil de entender em algumas situações como é que nós podemos agir. Há uns anos atrás, o meu filho mais velho tem 2 anos de diferença da Clara e tinha entrado na escola. E estava mais ou menos na altura do Simão a entrar na escola. Pronto. O primeiro ano correu relativamente bem. O segundo ano, eu ia com a Clara buscá-lo à escola. E quando ia buscá-lo à escola, perguntava-lhe como é que tinha sido o dia. Bom, não há mais conversa. Pronto. Até que um dia alguém me toca a campainha, era uma noite de inverno, toca uma campainha e era a mãe de uma menina do 4º ano. E que me disse, olha, não me conhece, mas a minha filha é do 4º ano, e é só para alertar que ela tem visto o seu filho a chorar na escola, nos cantos, e eu não fazia a mínima ideia. E aquilo que estava a acontecer é que alguns meninos estavam a dizer ao Afonso, o meu filho, a tua irmã é anã. E ele não dizia nada. E só se estava a carregar e a carregar e a fechar e a fechar e a fechar. E a primeira vez que eu li este livro foi para a turma dele. E gostei muito, talvez foi a turma em que eu mais gostei de estar a ler este livro,
porque não disse o Afonso tem uma irmã que tem uma displasia óssea, não apontei um ponto específico a dizer é esta situação que eu venho falar. Não, falei de forma aberta, de forma expansiva. Todos queriam participar. Todos queriam dizer, houve um que me sensibilizou muito, um menino nessa turma, que me disse, a certa altura tinha tantos braços no ar que eu não sabia para que lados olhar, porque todos eles queriam falar. E um deles, lá atrás, mais fortezito, disse, eu ando muito triste porque os meninos dizem que eu sou gordo. E ele no primeiro ano não tinha tanto peso. E de facto, ouvi-lo dizer isso à frente dos outros meninos e a emoção com que ele disse aquilo foi mostrar simplesmente porque tem excesso de peso, e já é uma situação que pode ser complicada, ele sentia-se muito triste, porque chamavam-lhe gordo. E gordo nós podemos dizer, gordo está bem, não é nada. Não! Magoa! E é esta questão de dizer palavras que não são o nosso dom, de chamarem outras coisas para magoar, é aquilo que queremos abrir a todas as crianças que lhes dói, sejam elas, sejam outras, a ouvir coisas que não são o nome delas, que se identifiquem com elas. E de facto foi uma situação em que não foi diretamente na turma da criança, as outras 3 situações foram na turma da criança, mas esta situação não sendo, foi para alertar para acontece, e muito interessante quando eu disse pode acontecer a qualquer um de vocês ter uma displasia óssea ou ter outra condição rara, aos vossos filhos, e foi muito estranheza de, calma, também pode acontecer a mim? Sim, pode acontecer, somos todos humanos, acontece, pronto. E foi uma situação que também aqui revelar a vertente dos irmãos, que podem ser alvo de chamadas de atenção, de comentários e não dizerem nada. E é um tema que me sensibiliza particularmente, o tema dos irmãos, e que demos muita atenção aos nossos filhos que têm uma displasia óssea com naturalidade, mas também temos de perceber que se existem outras crianças, no caso em que existam, pode haver ali uma necessidade crescente de atenção e de perceberem que também eles sentem que podem precisar de mais uma conversa mais próxima e perceber se está tudo bem com eles. E porque o tempo urge, e neste momento já passamos 10 minutos na nossa hora, estaríamos aqui muito mais tempo, eu gostava de saber se vocês, a Carolina tem aqui também um comentário que vou ler. Eu também tenho um Francisco e também foi tudo facilitado porque ele próprio deu sempre a volta à questão, e mesmo em relação aos meninos mais velhos, sempre respeitaram Francisco. E às vezes questionavam-me porque é que ele era assim, e ele respondia, se vocês não comerem sopa, também ficam assim. Isto no jardim. Agora já sabe dizer que tem uma doença rara e que vai crescer, mas não tanto quanto os amigos. Sim, é uma forma de dizer. Pronto, ele já arranjou uma forma de comunicar. Agora, tem outras possibilidades de comunicar. E este webinar era basicamente para vos dar a conhecer que há recursos agora, que se vocês acharem que estes recursos precisam de ser mudados, que podem ser acrescentados a outras partes, que podemos retirar outras, digam por favor, eles estão no site, mas podem ser alterados. E é importante terem essa vontade também, como eu digo e volto a dizer e digo sempre, a anda de todos e é feita por todos nós. Alguém tem que puxar a máquina, mas o importante é que a vossa voz, a vossa vontade, as vossas necessidades são sempre a prioridade, e é isso que quero dizer. E agora também, só a terminar aqui com o comentário da Sílvia, ainda hoje sinto que o meu filho mais velho, o Jaime, tem mais 4 anos que o Francisco, se sentiu de facto como um irmão, como é que o irmão ter nascido com displasia óssea e como é que isso provavelmente ainda hoje, e eu penso que é algo para a vida, carrega, ou há irmãos cuidadores e há irmãos que sofrem com a priorização que nós damos ao outro filho, porque há vezes que é necessário. Muito obrigada a todos, em particular à Rosinda por estar aí, à Sílvia também, que não conseguiu ter a voz, mas tentou, obrigada.
Obrigada a todos que participaram. Eu espero que tenha sido interessante, que tenha sido útil, que tenha sido um momento em que possamos pensar em conjunto e estes materiais vos sejam úteis. Muito obrigada e um ótimo resto de tarde.